Estou trazendo um vídeo agora sobre caixa acústica, mais especificamente sobre a sintonia do duto. Então esse é um assunto que acaba intrigando muita gente, né? Muitas pessoas fazem caixas e acabam não conseguindo sintonizar o duto, né? De maneira correta, de maneira otimizada, né? E, e geralmente ficam em uma dúvida constante, né, sobre se o duto ficou bom ou não, né. Então, para a gente conseguir alinhar corretamente o duto, né, a gente pode fazer da maneira, digamos que mais fácil, né, com os parâmetros TS do alto-falante e o volume da caixa, né, a gente consegue, digamos que, calcular o comprimento do duto para que a caixa fique boa, né? Ou seja, a caixa boa no sentido de ter uma resposta de frequência o mais plana possível, ou seja, uma caixa para alta fidelidade, é o que a gente vai tratar aqui, né? Tendo esses dados fica bastante fácil a gente conseguir acertar o duto na caixa acústica, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui um software de simulação, né? A gente entra com os parâmetros aqui do alto-falante, simula, né, a caixa acústica, né, e vê como é que vai ficar a curva de resposta dela, né? Então eu posso simular aqui, né, um comprimento, uma frequência de duto, né, que o programa me dá como que vai ficar a resposta, tá? Então nessa abinha aqui eu consigo ver aqui, né, eu consigo dizer que largura é meu duto, né, por exemplo 75 milímetros, que é geralmente esse cano de PVC que a gente usa. Então coloca aqui um duto, né, de 75, ele me diz que o duto tem que ter 9 centímetros de tamanho, tá? Então se eu colocar dois dutos, eles vão ter que ter 24 centímetros, né? Então, no caso, se eu colocar dois, né, eu posso colocar dois dutos pequenos que não vai assoprar, né? Posso colocar um duto de 75 que ainda ficou verde aqui, né? Então esse duto aqui não vai assoviar, né? Mas se, digamos, eu colocasse um duto de 47 milímetros, ó, já ficou vermelho ali, né? Então esse duto vai acabar assoviando. Então, ou eu teria que colocar dois dutos de 47, né? Ou colocar um duto de 75 de largura, né? Aí eu posso ter um duto só, né? Então com isso eu consigo brincar aqui também, né? No volume da caixa, né? Eu consigo, digamos assim, simular um outro volume para ela e ver o comportamento. Notem que o comportamento muda, né? A resposta de frequência muda. Então a gente quer uma caixa o mais plana possível, né? A gente tem que ter um volume adequado, né? Com um duto adequado. Então, mais ou menos aqui seria uma frequência de alta fidelidade, né? Dessa curva verde aí, tá? A curva amarela, ela seria o mesmo alto-falante numa caixa selada, tá? Então notem que a caixa selada, né, ela tem uma resposta mais, digamos que ela desce mais, né? Mas ela perde bastante aqui em fidelidade, né? Então a gente ganha um pouco aqui, né, de extensão de graves, mas a gente perde muito em amplitude, né, daqueles graves de alta importância que a gente teria no som, né? Então, por exemplo, aqui, isso aqui, essa linha aqui é 40 Hz, ó. Então essa caixa aqui é uma caixa que toca bem, digamos, instrumentos importantes que nem a primeira nota do contrabaixo elétrico é 41 Hz. Né? Então essa caixa dessa curva verde aqui, ela toca praticamente a nota de 41 Hz, né, na mesma frequência das outras, né? Na mesma caixa, porém selada, né? Na verdade, elas têm um volume um pouco diferente, tá? O software aqui calculou com volumes diferentes. Mas na caixa com o mesmo alto-falante, né, só porém selada, notem que o 41 Hz aqui, né, que é aqui, mais ou menos, se fosse selada tocaria bem mais baixo, né? Então a gente teria que acabar usando equalizador, né, para conseguir elevar isso aqui, né, essa quantidade de dBs aqui, ó. Então aqui tem mais ou menos, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 decibéis. Então a gente tem que
aumentar mais ou menos 6 decibéis lá na nossa faixa do equalizador, né, no 41 Hz, né. Então teria que também levantar de 30 para corrigir essa porção aqui. Então esse mesmo alto-falante, né, selado, a gente teria que usar equalizador para conseguir esse mesmo rendimento aqui, né. Então essa caixa aqui tocando, a gente poderia deixar, digamos, praticamente o equalizador plano, né, na parte dos graves, né, e a gente teria todos os graves presentes na música, né, na reprodução. Já essa caixa aqui, a gente teria que reforçar os graves para poder escutar bem essas frequências, né, que tocam aqui mais baixo, né. Então essa região aqui é muito importante por causa da primeira corda do contrabaixo, né. Uma região dos graves que é muito bonita de escutar, né. A gente acaba, digamos, se impressionando com esses graves nessa região aqui, tá. Então, tendo os parâmetros do alto-falante, né, fica bastante fácil, né, a gente consegue fazer toda essa simulação aí, né, e adequar o volume da caixa, né, com o comprimento do duto. Então a gente pode, né, brincar aqui no duto, ó, mexer, né, e ver como é que vai ficar antes de montar a caixa, né. Aí já monta a caixa certa, né, sem dúvida de como vai ficar. Porém, se a gente não tem os dados do alto-falante, né, a gente não tem, por exemplo, esse alto-falante aqui, ó, eu não tenho os dados dele, né, não sei como é que ele se comporta, né, nem vou conseguir descobrir, porque olha só, não diz nada nele, né, provavelmente é um alto-falante OIM, né, então não sei nada sobre ele. E digamos que eu pegue ele e coloque numa caixa acústica e eu não sei também nem o volume dela, o volume interno, né, não parei para medir para poder saber. Obviamente as pessoas acabam botando um duto qualquer na caixa acústica, né? Chamam até de respiro, né? Mas não é um respiro, tá? É um duto, né? Aquilo ali tem uma função, digamos, técnica na caixa. Não é para esfriar a caixa por dentro, né? Então acaba acontecendo uma caixa que saiu, digamos, né, como se fosse numa loteria, né? Ela, digamos, para ela ficar boa, teria que ter muita sorte, tá? Eu acho que seria mais fácil ganhar na loteria do que a caixa ficar certa, né? Fazendo uma caixa dessa forma. Então, eu estou propondo aqui uma forma da gente conseguir, né, ter uma noção se essa caixa ficou boa ou ruim, tá? Então, para isso, a gente vai usar, digamos, recursos mais acessíveis, tá? E não vai usar os dados do alto-falante, tá? A gente vai fazer por outro método, tá? Então a gente não vai ter nenhum parâmetro do alto-falante, a gente não vai ter esse simulador aqui, né, para poder previamente saber como a caixa vai ficar. A minha proposta, né, é um método mais fácil da gente conseguir alinhar o duto, né, de maneira que a caixa fique boa, né? A gente tem uma caixa, né, e a gente vai traçar uma curva de impedância dessa caixa, tá? De maneira fácil, né? Não vai ser uma maneira difícil, né? Então eu vou propor a gente fazer essa técnica aqui, tá? Então muita gente não tem como descobrir os parâmetros dos seus alto-falantes, né? E também não tem muita noção de quantos litros a caixa tem internamente, né? Então dá para a gente checar como que está a resposta de frequência da caixa. Então a caixa ela pode ter, digamos, uma frequência correta, né? Então uma resposta de frequência correta, digamos assim, eu vou fazer um desenho aqui, mais ou menos assim, tá? Então isso aqui mais ou menos seria uma resposta de frequência correta. Mas quando a gente erra o duto, a gente pode causar umas aberrações assim, né? Então isso aqui é uma curva de frequência errada, né? Ou a gente pode, digamos, o duto está alinhado, nesse caso aqui, muito perto da frequência do woofer, tá? Então acaba acontecendo essa aberração aqui. Ou se o duto está alinhado muito longe da frequência do woofer, tá? Então vai acontecer um fenômeno assim, tá? Alguma coisa desse tipo aqui, tá? Mais ou menos isso. Então pode acontecer, digamos, essas situações aqui, né? Então a gente espera essa situação aqui do meio, né? Que a caixa seja
de alta fidelidade, né? Que ela não tenha picos e nem vales aqui no início, na região dos graves, né? Então a caixa tem que ter mais ou menos esse comportamento aqui, né? Uma forma, né, que muita gente acaba usando, né, é selar a caixa, né? Selando a caixa, digamos, a gente não vai ter picos como esses aqui e nem esses vales meio abruptos aqui. A gente vai ter uma resposta, digamos que assim, ó, tá? Porém, a gente acabou perdendo aqui uma porção da energia interna, né? A gente conseguiria converter um pouco da energia que se perdeu lá dentro da caixa, né? Porque a caixa, um lado do alto-falante faz a energia em uma fase e outro lado do alto-falante faz na outra fase, né? Então a caixa ela justamente serve para isolar isso, né? Então a caixa ideal, na verdade, a gente teria que ter um alto-falante, digamos, preso em uma chapa, digamos assim, né? E essa chapa, para que se comportasse de forma ideal, né? Essa chapa que teria que ser infinita para todos os sentidos, né? Então todos os sentidos ela seria infinita, porque quanto mais baixa a frequência, né, que a gente quer reproduzir, maior tem que ser o comprimento dessa chapa para todos os lados, né? Isso tem a ver com o comprimento de onda, né? Para que a onda que está lá atrás do alto-falante, né, do outro lado, nunca encontre a onda aqui da frente. Então teria que ser totalmente isolado um lado do outro, né? Como a gente não tem como fazer isso, né? A gente acabou tendo que optar por fazer caixas acústicas, né? Então as caixas acústicas, o alto-falante fica lá dentro, né? E digamos que fica isolado, lá dentro fica a outra fase da onda, né, do alto-falante. Então lá dentro tem uma onda assim e aqui fora tem uma onda assim, né. Porém se descobriu com o passar do tempo que se a gente colocar um duto aqui sintonizado, essa frequência aqui pode sair em fase com essa frequência aqui da frente, né, então, e nos ajudar, né, a não perder essa porção aqui, né, porque a caixa selada, a energia ficou lá dentro e ficou perdida, né? E a gente pode dutar ela e ter esse resultado aqui, né? Convertendo a energia que está lá dentro aqui numa região, né, onde o alto-falante, né, o woofer, já está com deficiência, né? Então a gente justamente pega um pouco dessa energia que está aqui dentro e larga aqui no duto numa região onde o woofer já não consegue mais reproduzir, tá? Então aí a gente consegue um ganho, né, na resposta de frequência. É exatamente o que eu tinha mostrado aqui, né? Então é isso aí, ó. Aqui a caixa, o duto conseguiu aproveitar, né, essa região que está aqui, ó. Então ela converteu, digamos, isso aqui nisso aqui, né? Então a caixa dutada, né, ela geralmente tem uma resposta mais plana, né? E uma resposta mais fiel, né? Porque ela não tem essa subida aqui que mais ou menos parece um 6 dB por oitava, né? A caixa dutada ela tem uma subida aqui mais ou menos 12 dB por oitavas, tá? Isso é mais ou menos, tá? É só para ilustrar aqui a subida. Então, aqui a caixa, né, selada ela só alinha lá no 100 Hz, né? A nossa caixa dutada aqui com o mesmo alto-falante, digamos que ela alinha em 50 Hz. É um ganho enorme de fidelidade que a caixa dutada tem, né? Então para isso a gente vai precisar basicamente de um gerador de áudio, tá? Um resistor e um amplificador e um multímetro, tá? Então a gente vai precisar dessas coisas aqui para conseguir alinhar a nossa caixa de maneira mais fiel possível, tá? Que ela tenha o melhor rendimento possível. Então, como gerador, né, eu vou usar o computador, né, que é um recurso mais fácil, né, de se conseguir. Poderia ser também o celular, tá? No computador eu instalei um aplicativo, um software, né? Que é esse aí, ó. Então ele vence, tá? Ele demora uns dias e depois ele vence. Então para celular também tem software livre, né? Grátis para esse fim aí de gerador de áudio, né? Vou usar um resistor aqui, né? Eu escolhi 33 ohms, tá? Então essa região é adequada, tá? 33, 47 ohms, né? 56 ohms, dá para usar para esse teste. Um amplificador, né? Estou usando aqui um Power
ele não tem ajuste de grave e agudo, né? É isso que a gente precisa que ele seja linear, né, para fazer esse teste. Então, se o amplificador tiver controle de graves e agudos e loudness, né, a gente tem que deixar tudo no meio, né, e o loudness desligado para fazer esse teste. O amplificador tem que estar linear, tá? Eu recomendo até que não use amplificador, que use um power, né, um power qualquer, né, esses que não tem controle de graves e agudos, né. Porque geralmente em amplificadores bons, né, o 0 dB dos graves e agudos é bem no meio, né? Então, quando a gente está bem no meio para cima é o 0 dB, tá? Então ele não está adicionando grave nem agudo. Mas em amplificadores não muito bons, né? Às vezes o 0 dB é um pouco para o lado, né? Então não é bem no meio do curso, né? Então por isso que eu sugiro que seja um power, tá? Então até agora foi tudo coisa fácil, né? Que bastante gente tem esses recursos aqui em casa, tá? Então 33 ohms o resistor, tá? O amplificador eu sugiro um power, tá? E multímetro pode ser, tá? Digital e pode ser analógico. Eu sugiro o analógico, tá? É mais fácil de ver o ponteiro, tá? Então é mais fácil a gente ver o deslocamento do ponteiro, mas dá para ser o digital também, tá? Aqui a gente vai usar os dois, eu vou mostrar como fazer nos dois, tá? Só explicando o que a gente vai procurar, tá? Quando a gente tem uma caixa acústica, a impedância dela, ela se comporta mais ou menos assim, uma caixa acústica dutada, né? Então, a gente tem a resistência do alto-falante, né? E aí daí a pouco a gente vai ter uma frequência, tá? Que é a frequência de ressonância do duto, né? E daí a pouco vai ter um vale aqui na impedância, né? E depois a gente vai ter um outro pico de impedância, tá? E aí a caixa, digamos, fica com a impedância mais ou menos constante, dependendo do crossover, né? Mas é mais ou menos isso aqui que se espera. Então, aqui a gente tem a FS, tá? A frequência de ressonância não é bem a FS, porque ele está dentro da caixa, tá? Então eu vou botar aqui FW, tá? A frequência do woofer, tá? E aqui eu vou botar FD, tá? Que é a frequência do duto, tá? Na verdade, isso aqui não são frequências, tá? São impedâncias em função da frequência, tá? Então aqui a gente tem a frequência, aqui embaixo está a frequência, tá, do duto, né, que a gente mede aqui nesse eixo de baixo, e aqui está a frequência do woofer, tá? Frequência de ressonância do woofer, tá? Que a gente mede aqui embaixo, tá? Aqui então isso aqui é a impedância da caixa, não é a resposta de frequência, tá? Isso aqui é a impedância da caixa. Porém essa impedância aqui, ela acaba nos dizendo um dado importante, né? Que é essa frequência aqui do meio, tá? Que ela chama FB. Geralmente quando a gente tem o duto, né, mais ou menos com a impedância do woofer, né, o woofer com a impedância do duto, nosso FB é mais ou menos, tá? Ele é mais ou menos, tá? Eu vou colocar aqui igual, mas ele é mais ou menos igual ao F3, tá? F3 é a frequência onde a caixa está com 3 dB a menos, né? Então, nesse gráfico aqui, ó, seria, por exemplo, aqui, ó. Seria isso aqui, ó. Então, F3, tá? Então, a frequência onde a caixa tem 3 dB a menos. A gente achando o FB, a gente mais ou menos tem uma indicação da onde é o nosso F3. Então, esse teste que eu vou fazer, tá? Vai ajudar vocês a encontrar o FB da caixa de vocês, né? E aí vocês vão saber se vocês vão ter que puxar esse FB um pouco para cá ou um pouco para cá, tá? Então eu vou mostrar aqui, ó. Aqui nessa linha roxa aí, ó, aparece azul para vocês, tá? É a minha frequência de menos 3 dB, tá? Então estão vendo aqui, ó, essa linha aqui, né? Então se a gente selar, né, a caixa, ela fica com esse comportamento amarelo. Se a gente dutar, ela fica com verde, né? Porém, para ficar ali, né, assim, uma linha bonita, né, uma curva bonita, a gente tem que conseguir colocar o duto certo, né? Senão a gente acaba geralmente fazendo isso aqui, ó. A gente deixa a caixa com um pico, né, numa frequência
por exemplo, aqui, ó, 60 Hz, tá? Então a caixa passa a não ser uma caixa de alta fidelidade, ela passa a ser uma caixa, digamos, de pancadão, né? Uma caixa para tocar, digamos, um estilo de música mais popular, né? E se a gente, por exemplo, colocar um duto muito grande, né, um duto muito comprido, a gente acaba aproximando a caixa de uma caixa selada, né? Então a gente perde rendimento ou perde fidelidade, né? Então o ideal seria que a gente deixasse a caixa mais ou menos aqui, ó, né? Então é isso que a gente vai fazer, né, nesse laboratório aqui, tá? A gente vai traçar um gráfico dessa caixa, tá? E aí a gente vai entender se a gente tem que mexer no duto ou não, tá? Então como é que vai funcionar? Eu tenho aqui aquele software que gera a frequência, né? Eu vou iniciar aqui de 10 Hz, tá? Então pode ser o celular isso aqui, né? Gerando frequência, né? E aí eu vou ir aumentando aqui a frequência, tá? De 1 em 1 Hz, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou procurar justamente esses pontos aqui, ó. Dois pontos onde a impedância da caixa é maior e um ponto onde a impedância da caixa é menor, tá? E é por isso que eu pus esse resistor aqui, tá? Ele está em série com a caixa, ó, pus esse resistor de 33 ohms. A caixa é esse fio branco aqui, tá? Ela está aqui atrás de mim. Então, notem que o resistor, né, está em série com a caixa acústica. Se eu colocar a caixa acústica ligada aqui, eu não tenho como fazer esse teste, porque o amplificador aqui, ele se comporta como uma fonte de tensão constante, né? Então ele coloca a mesma tensão para, digamos que qualquer impedância, né? Então a tensão ficaria constante aqui. Então eu coloquei esse resistor em série, justamente ele vai reagir, né, com a impedância da caixa, né, e vai surgir aqui nesse lado preto aqui, né, essa garra preta, mais ou menos tensão conforme for a impedância da caixa. Então, quando a caixa estiver com a impedância bem alta, vai ter mais tensão aqui nesse ponto, tá? Aqui vai ser sempre a mesma, tá? Mas quando a caixa estiver com a impedância alta, a tensão, digamos, vai passar até aqui com mais facilidade, né? E quando a caixa estiver com a impedância baixa, né, a tensão aqui vai ser menor, tá? Então, esse resistor vai evidenciar, né, a curva de impedância da caixa acústica, tá? Sem ele a gente não consegue fazer, tá? Eu tenho aqui então os meus multímetros conectados aqui, tá? Eu estou monitorando esse lado aqui, mas não precisa, tá? A gente só precisa monitorar o lado do resistor, tá? Então essa garra preta aqui, né, ela está indo aqui nesse aparelho. Esse aparelho aqui é um voltímetro analógico, né? Pode ser aqueles multímetros baratinhos, né, analógicos. Esse modelo aqui tem dois ponteiros, tá? Um ponteiro, né, só para ilustrar, eu estou ligando direto na saída do amplificador, que é esse ponteiro vermelho aqui, tá? Ele está nessa garra vermelha, né? E o outro ponteiro, né, está nessa garra preta, tá? Então a nossa tensão que está indo para a caixa é essa aqui, tá? Então notem aí que, como passa por um resistor, né, a tensão que está saindo é essa aqui do amplificador, mas o que está chegando na caixa é aquela lá, né? Está passando pelo resistor de 33 ohms, né? Aqui nesse ponto aqui é 1 volt, né? E lá é mais ou menos 0,2, né? E juntamente com esse ponteiro aqui, né, eu estou com esse multímetro digital aqui ligado, tá? Então dá para fazer com multímetro digital, mas é um pouco mais difícil de enxergar o que a gente está procurando, tá? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou começar a aumentar a frequência, eu estou aqui no 10 Hz, tá? Estou aqui no 10 Hz. Tá, estou startando daqui e vou até aqui os 100 mais ou menos. Tá, vou até aqui mais ou menos. Então eu vou procurar esses três pontos, tá? É isso que nos importa. Então esses três pontos vão nos dar mais ou menos qual é o nosso FB da caixa, tá? E o nosso FB dessa caixa, ele é mais ou menos parecido com a F3, tá? Então a gente sabe mais ou menos o comportamento da caixa para graves, porque é muito difícil saber o comportamento da caixa para graves,
medidores RTA não conseguem medir frequências tão baixas, tá? Então é isso, a gente vai começar a aumentar a frequência, né, daqui para cá, né? Então a nossa frequência vai de 10 a 100 Hz, né, e a gente vai ver o comportamento da tensão lá naquele ponteiro preto, tá? Então a gente vai ver quando o ponteiro estiver bem deslocado, né, e quando o ponteiro estiver menos deslocado, a gente anota as frequências, tá? Então eu vou começar aqui, ó, eu vou incrementar a frequência de saída aqui do gerador de áudio, tá? Então eu vou clicar aqui nesse mais, tá? E a gente vai procurar esses 3 pontos aí, tá? Então eu vou começar aqui, eu vou mostrar para vocês o medidor analógico aí, que é mais fácil da gente visualizar, né, o deslocamento. Então olha só, aqui está 10 Hz, vou começar a aumentar a frequência. Então 11 Hz, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Notem que baixou, tá? Eu aumentei 1 Hz e baixou. Vou aumentar mais um. 18, baixou. Então aqui eu já tenho um ponto, tá? Então eu subi e desci essa montanhazinha aqui, ó, tá? Então eu passei do ponto agora eu vou voltar. Então vejam como foi fácil de achar nosso primeiro ponto, tá? Então vou baixar aqui a frequência. Olha, opa. Notem que o ponteiro preto foi lá em cima, né? Ó, baixei mais 1 Hz, 16 Hz, tá? Então eu tenho 16 Hz e é aqui o ponto de maior amplitude do ponteiro até agora, tá? 1 Hz a menos baixa, né? E 1 Hz a mais também baixa, tá? Então 16 Hz nosso primeiro ponto. A gente tem 528 milivolts, tá? Então vou marcar aqui nosso primeiro ponto. Então a gente já tem um ponto, né, que ele é em 16 Hz e ele é 0,528 milivolts, tá? Então aqui, ó, é a nossa tensão, né, 0,53 volts, tá? Vou converter para volts. Então a gente tem nosso primeiro ponto. Na verdade a gente deveria ter marcado para 10 Hz, né, que tensão que estava, né? Então eu vou marcar aqui 10 Hz, 0,22 volts, né? 10 Hz. Então 10 Hz é 0,22. Então eu vou colocar por aqui mais ou menos. Esse aqui é o 0,5, tá? Então aqui mais ou menos 0,22. Mais ou menos por aqui. Aqui mais ou menos seria o 0,25, né? Então agora a gente continua subindo a frequência, tá? Só voltei aqui para a gente ter um ponto aqui de referência aqui para a gente poder traçar o nosso gráfico, tá? Então a gente tem um ponto aqui, tá? Agora eu vou subir de novo, vou passar dos 16. Tá, vou passar dos 16 Hz, tá? Então aqui é 16, né? Maior amplitude lá do ponteiro preto. Aqui 17 já baixou. Vou 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ó, nota que deu uma subidinha, tá? Eu vou tentar o 25, tá? 25 subiu também. Vou tentar mais uma subida. Tá subindo, então eu passei do ponto, tá? Por que eu passei do ponto? Porque eu estou procurando esse vale aqui, tá? Então a frequência mais de tensão mais baixa, tá? Então eu vou começar a voltar aqui. Baixou. Baixou. É o 24 mais ou menos, tá? Seria entre 23 e 24. Aqui subiu, aqui é o 21, 22. Seria o 23 mesmo, tá?
Então no 23 a gente tem o ponto de tensão mais baixo aqui, tá? 0,2 volts. Então aqui, ó, vou marcar outro ponto, tá? Então aqui, 23 Hz, tá? Em 23 Hz eu tenho mais ou menos 0,20 volts, né? Então, 0,20. Aqui é volts, tá? E aqui é Hertz. Então eu tenho aqui um outro ponto onde a tensão lá no multímetro foi a mais baixa, né? Então eu estou traçando aqui os pontos, né? Depois eu vou unir tudo isso aqui. Agora então do 23 eu vou continuar subindo e a gente monitora, né? Agora a gente vai descobrir o próximo ponto, que é um ponto de alta tensão, digamos assim, no caso, um ponto de tensão alta, né? Ou seja, a impedância da caixa vai começar a subir de novo, né? Então aqui, nesse primeiro ponto, a impedância subiu, depois no segundo ponto a impedância desceu, no terceiro ponto a impedância vai subir de novo, tá? Então vou continuar subindo a frequência. Então 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, baixou, notaram ali? Vou tentar o 40, 40, baixou, então eu tenho que voltar. 39, 38, 37, é o 38, tá? Então no 38 Hz a gente tem 0,6 volts, tá? Então eu vou traçar aqui uns pontos, né? Mais ou menos aqui, tá? Vou juntar mais ou menos aqui, né? Tá, então eu tenho outro ponto aqui, né? Agora a gente vai continuar aumentando mais um pouco a frequência. Na verdade, seria bom a gente ter um ponto aqui intermediário entre esse 38 que a gente encontrou, né? Que seria mais ou menos isso aqui, e o 100, né? Então vamos colocar o 50 aqui no meio, tá? Vamos colocar mais um ponto de 50. Então eu vou até 50 e vou ver que frequência, que tensão que dá, né? O 50 Hz. Então vou subir aqui a frequência. Então 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, tá? Vou traçar os 50, tá? Mais ou menos 0,3 volts. Então, vou colocar aqui mais ou menos os 50 Hz, tá? Tá, escrevi aqui 50 Hz. O 0,3 volts vai ser mais ou menos aqui, né? Porque aqui mais ou menos seria o 0,25, né? Então, 0,3 seria aqui mais ou menos. Por aqui. 0,3 volts. Tá? Então, vamos traçar esse ponto de 0,3 volts, tá? Então, mais ou menos aí o 0,3 aqui. Agora a gente continua subindo a frequência aqui, né? E vamos ver como é que vai se comportar o ponteiro. Se precisar, a gente coloca mais um ponto aí nesse gráfico. Tá? Então, vou continuar subindo aqui. Então, aqui eu já estou no 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. Nota que ficou constante praticamente, né? 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,
Vou bem rápido agora até o 100, tá? 85, 91, 96, 100. Então notaram ali o comportamento do ponteiro, ficou praticamente parado mais ou menos ali com uma tensão mais ou menos de 0,15 volts, tá? Então aqui 0,15 volts, mais ou menos aqui, eu vou traçar para cá, né? Então mais ou menos aqui. Então agora com isso a gente já consegue traçar nosso gráfico, tá? A gente iniciou com 10 Hz, né? Com uma tensão de 0,22, né? Então a gente vai só unir os pontos aqui, mais ou menos assim, ó. Tá? Ó, vamos unindo aqui, tá? E aí a gente vai fazendo isso aqui, né? Claro que aqui, né, a gente teria que fazer isso aqui num papel milimetrado, né, com linhas, né, para ter uma melhor resolução, né. E aí nosso gráfico passa, esse ponto aqui ficou muito alto, né, a gente passa aqui, e a gente sabe que depois dos 50 Hz, nossa tensão continuou baixando um pouquinho e se manteve mais ou menos constante, né, mais ou menos aqui no 0,15. Então aqui a gente traçou, né, o gráfico de impedância da nossa caixa, tá? A diferença entre a tensão do... aqui é 0,6, tá? Então a gente viu que a diferença de tensão do nosso pico do duto para o pico do woofer foi mais ou menos 0,7 volts, tá? Eles estão próximos, digamos assim, né, em relação aos outros, as outras tensões da caixa. Então a gente consegue tirar uma conclusão aqui que essa caixa ela está praticamente bem sintonizada, tá? Então pouca diferença de tensão, né, nessa tensão que a gente encontrou aqui do deslocamento do ponteiro, né? Então vou baixar aqui a frequência de novo. Então para 38 Hz, né? Olha só, estou aqui. 38 Hz, a gente teve essa amplitude do ponteiro aí, né? Que é equivalente a mais ou menos 0,6 volts, né? E em 16 Hz, que é a frequência do duto, né? Aqui 16 Hz, né? Deixa eu ver. 16 Hz. Olha a amplitude aí do ponteiro, né? Então 0,53 volts, né? Bem próxima. Então o que a gente conclui? Que a caixa está, digamos que bem sintonizada, tá? A gente converteu a impedância da caixa, né, em diferença de tensão, né? Então a gente conseguiu avaliar a caixa pela tensão desses picos aqui, tá? Tudo isso graças ao resistor. Sem o resistor a gente não consegue fazer isso, né? Então, quando a caixa está com, digamos, a tensão do duto, a impedância do duto, né, semelhante à impedância do woofer, a caixa está bem sintonizada e a gente sabe que o nosso F3, né, é mais ou menos a frequência do FB, tá? A frequência FB é a frequência de sintonia, tá? Então isso aqui é o FB, né? Isso aqui no caso é o F-woofer, né? A frequência do woofer. Isso aqui é a frequência do duto, tá? Na verdade, isso é medido aqui embaixo, tá? Então 16 Hz é a nossa frequência do duto, 38 Hz é a nossa frequência do woofer, né? E no meio delas, a impedância mais baixa no meio dessas duas frequências, né, é o nosso FB. E nosso FB mais ou menos indica o nosso F3, tá? Então o que a gente pode tirar de conclusão dessa caixa, tá? Que ela tem mais ou menos esse comportamento aqui, ó. Então, mais ou menos isso aqui, ó. A gente sabe que aqui menos 3 dB, né, é mais ou menos aqui em 23 Hz, tá? Então essa caixa aqui que eu acabei de avaliar, né, ela responderia de 23 Hz, né, onde é o ponto de menos 3 dB, até o que o meu Twitter lá me garantir, tá? Então se for um Twitter de seda, né, então vai ter uma resposta mais extensa aqui para esse lado, né?
Então, um tweeter de papel, né, ele geralmente tem uma queda um pouco antes, né. Um super tweeter também tem uma queda mais ou menos semelhante à do tweeter de papel, né. Aí tem os Twitter de seda, vão lá nos 22. Né? Então, um Twitter de seda é bem melhor para alta fidelidade. Né? Ele consegue passar um pouco, né, do que o Twitter de papel e o Twitter de Super Twitter consegue. Né? Então, quem vai me dar a frequência de corte superior vai ser o Twitter. Né? E aqui quem me deu a frequência de corte inferior foi o woofer em conjunto com o duto, tá? Então o duto converteu no momento certo a energia, né? A gente conseguiu sincronizar para que o duto conseguisse largar no momento certo, né? E linearizar essa parte da curva aqui. Ou seja, a gente não deixou a caixa com esse pico, né? E não deixou a caixa com esse vale aqui, né? Então essa caixa aqui que eu analisei, né, ainda poderia ser um pouquinho mais otimizada, né? Eu poderia, digamos que, encurtar um pouquinho o duto, né? Aumentar a frequência dele, né? De maneira que ele chegasse um pouquinho mais perto aqui do alto-falante, tá? Então essa frequência F3 provavelmente iria vir para uns 24 Hz, né? E esse pico aqui iria ficar um pouco maior, tá? Então se eu encurtasse um pouquinho esse duto aqui, talvez eu tivesse esse resultado aqui, tá? Não sei se vocês entendem aqui, né? Esse gráfico que está ficando cada vez mais poluído, né? Então se eu encurtar um pouquinho esse duto, né? Ele vai ter uma amplitude maior de impedância, né? E aí talvez eu consiga deixar com a mesma impedância do woofer, né? Quando eu tiver com a caixa na frequência do duto, tiver a mesma impedância que a caixa na frequência do woofer, eu vou estar com a caixa perfeitamente alinhada, tá? Então essa caixa aqui, digamos, ela estaria um pouquinho com essa com esse comportamento aqui, tá? Eu estaria perdendo um pouquinho, né? Então se eu ir lá e cortar um pedacinho do duto dessa caixa aqui que eu alinhei, que eu examinei, eu conseguiria ainda aumentar um pouquinho a amplitude, né, desse duto aqui, né? E eu teria uma curva, né, digamos, mais plana ainda, tá? Eu conseguiria uma curva mais plana ainda nessa mesma caixa aqui que a gente acabou de analisar, tá? E testar. Tá, essa caixa aqui é uma caixa bem grande, tá? Ela tem 100 litros. Notem que as frequências delas são bem baixas, né? O duto está sintonizado em 16 Hz, né? O que resulta num FB de 23 Hz, né? Essa caixa aqui, certamente em 30 Hz aqui, tá? Mais ou menos 30 Hz aqui ela já tem 0 dB, tá? Então mais ou menos aqui, ó, ela alinha, eu chamo isso de alinhar, tá? Então a caixa alinha, né? Ela ficou plana, né, dali para frente. Então mais ou menos 30 Hz, né? Ela alinha. Então é uma caixa que está, digamos, preparada para muita fidelidade na região dos graves. Então ela pega instrumentos com a frequência mais baixa ainda do que o do contrabaixo elétrico, tá? Então tem aquele outro contrabaixo que é o acústico, do double bass, né? Então em algumas orquestras eles usam uma afinação lá que ele pega 31 Hz, tá? Então eu conseguiria escutar, digamos, uma orquestra com o baixo, né, com o double bass, né, afinado para uma frequência tipo de 31 Hz, né, ou aqueles bumbos lá de sei lá, 30 polegadas que usam em orquestras grandes, né. Então essa caixa que estaria preparada para responder todos os instrumentos praticamente que existem, tá? Então a gente espera que uma caixa no mínimo responda a 40 Hz a 0 dB, tá? Então no mínimo uma caixa boa tem que responder 40 Hz a 0 dB. Uma caixa ótima, ela se responder 30 Hz a 0 dB é, digamos assim, fenomenal, né? Então uma caixa que vai conseguir reproduzir praticamente tudo que tem no áudio, né? Para conseguir essa resposta, né, então isso é uma junção da litragem da caixa, né, do peso do cone do alto-falante. Então, por exemplo, um alto-falante antigo, digamos assim, um alto-falante daqueles de 15 polegadas lá de
dos anos 80, 90, né, eles tinham lá suspensão dura, né, o cone leve, então a caixa com eles, ela mais ou menos, ela tinha um rendimento bom, né, lá os 96 dB, 98 dB, né, porém elas alinhavam lá em 100 Hz, tá? Aí tinha que colocar o equalizador 24 dB para tentar corrigir isso aqui, tá? A caixa praticamente não reproduz 40 Hz, né? Mesmo com alto-falante de 15 polegadas, tá? Então, o alto-falante com cone leve, né? Ele acaba tendo o rendimento alto, né? Tipo 96 dB, né? 96 dB, né? Uma caixa com um alto-falante desses, né? Porém, ele não tem como cobrir 50 Hz, 40 Hz, 30 Hz, né? Porque a suspensão dura, o cone leve, não deixam com que ele consiga reproduzir frequências baixas, né? Então, cone leve, suspensão dura, é para alto-falante para SPL, né? Para dar rendimento. Então, se a gente quer um alto-falante que cubra bem a região dos graves, a gente tem que usar um alto-falante com cone super pesado, né? Ele não vai ter rendimento, né? Só que ele vai ter um comportamento assim, né? Então, uma caixa com alto-falante dessas, daqueles antigos, né? Cone duro, cone leve, né? Tem um rendimento altíssimo, porém eles não conseguem reproduzir graves, tá? Então, se a gente quer uma caixa com uma cobertura de graves para alta fidelidade, né, as caixas geralmente vão ter lá 86 dB, tá, de rendimento, porque a sensibilidade é inimiga da fidelidade, né? Quanto mais sensível o alto-falante, menos fiel ele vai ser, tá? Então, um alto-falante, para cobrir bem a região dos graves, tem que ser pesado. O cone pesado, né, com bastante massa no cone, né? Então, suspensão macia, o cone pesado, né, sei lá, 80 gramas, 50 gramas, né, 60 gramas, né? Um alto-falante, por exemplo, de 8 polegadas com um cone de 60 gramas, tá? Ou seja, um alto-falante às vezes de 8 polegadas com cone de 60 gramas faz essa resposta de frequência aqui, enquanto que um alto-falante de 15 polegadas, ou seja, muito maior, né, com cone de 60 gramas, né, ou seja, o mesmo peso desse cone aqui, vai ter esse rendimento aqui, tá? Então, 60 gramas é muito pouco para um de 15 e 60 gramas é bastante para um de 8, tá? Então, às vezes um de 8 consegue cobrir uma região dos graves bem mais ampla do que um de 15, né? Justamente pela construção, né? Então, às vezes um de 8 aqui a gente consegue 35 Hz, né? Enquanto que um de 15 lá ele vai alinhar lá nos 100 Hz, né? Daqueles modelos mais antigos do alto-falante, né? Então, uma caixa com esse comportamento a gente não vai precisar de equalizador, porque vai ter graves, né? Deus de uma frequência bem baixa, né? Então a corda do contrabaixo, né? O 41 Hz, a corda do contrabaixo elétrico, vai estar aqui dentro, né? Enquanto que nessa caixa aqui, com essa resposta, discurso de ódio aí do escapamento das motos tá perturbando, né? Enquanto que nessa caixa aqui, né, o contrabaixo elétrico com a sua corda de 41 Hz não é contemplado por esse alto-falante aqui, por essa caixa aqui, né? Porque digamos que ela já não tem mais resposta, né, nos 41 Hz, tá? Enquanto às vezes uma caixa com alto-falante pequeno, né, com alto-falante especial, né, consegue reproduzir, né, sem ter equalizador. Essa caixa aqui, né, com cone duro e o alto-falante de alta sensibilidade, não tem como usar ela sem equalizador. Tem que equalizar, tem que colocar o controle de base no máximo, tem que colocar a faixinha do 32 Hz no máximo, a faixinha do 41 Hz no máximo, né, para tentar corrigir toda essa deficiência aqui, né? Ela tem sensibilidade, mas não tem fidelidade, né? Então, notem aí que foi fácil de levantar esse gráfico, tá?
o ponto mais importante, tá? É o ponto do meio. Esse ponto vai nos dar um indicativo do menos 3 dB da caixa, tá? Essa frequência é muito importante, é o corte inferior, né? Então, quando a gente souber o corte inferior, a gente sabe a partir de quanto, né, a nossa caixa vai estar com uma resposta útil, digamos assim, né? Por exemplo, se alguém medir e esse FB aqui der, por exemplo, 40, né? Mais ou menos a caixa vai alinhar lá nos 50, tá? Então ela vai ficar com esse comportamento aqui lá nos 50, é um pouco acima, né? Mas notem que, sabendo isso aqui, a gente já tem um indício muito preciso, né, digamos, da onde que a nossa caixa está reproduzindo. Às vezes a gente não tem nem noção de quanto que a nossa caixa, a partir de quanto a nossa caixa está reproduzindo, né? Então, até gostaria, né, se alguém for medir das suas caixas, né, coloca aí nos comentários, né, coloca aí caixa, por exemplo, Vox 150, F3, desculpa, FB tantos hertz, né, caixa Master 100, né, tantos hertz, né, caixa Sony modelo tal, né, FB tantos hertz, né. Então aí a gente vai ter, digamos que um certo banco de dados, né, para saber mais ou menos o FB, né, das caixas que a gente gosta aí, né, de ter. A caixa Samsung modelo tal, FB igual a tantos hertz. Se puderem contribuir com essas experiências aí, até de repente eu monto um banco de dados, né, coleto essas informações de cada um, né, ali dos comentários e vou montando um banco de dados, né. Eu tenho outros vídeos falando sobre caixas, tá? Se alguém se interessar por isso, procure aí que vai encontrar outros vídeos onde eu falo sobre caixas acústicas, tá? A gente fez tudo isso aqui, né, de maneira fácil, né, usando um computador, né, poderia ser um celular, um resistor, um amplificador e um multímetro. Viram que eu fiz no digital e no analógico, né? Pode ser só no digital ou só no analógico, tá? Pode ser aqueles multímetros dos camelô, né? Não tem problema. Para essas frequências aqui até 100 Hz, dá para usar qualquer multímetro, não precisa ser para o RMS, né? Agora eu vou fazer o seguinte, né? Só para a gente comprovar, eu estou aqui com o computador, eu tenho aqui esse sistema que é o DATS, tá? Ele faz essa medição de impedância, né? Ele tem essas garrinhas aqui, ele é um hardware que vai instalado no computador, né? Então ele é isso aqui, ó. Eu vou ligar aqui nessa nossa caixa aqui, tá? Deixa eu arrumar aqui. Então aqui eu vou desligar a caixa daqui, né? Vou desligar aqui o amplificador, já não preciso mais dele. Tá. Então, vou desligar aqui minha caixa. E eu vou colocar aqui, ó, o DATS. E eu posso vir aqui no botão impedância sweep, né? E ele vai me traçar a impedância da caixa acústica, tá? Então eu vou dar aqui o comando, tá? Nota que ele fez um sweep, né? Aqui ele me trouxe a curva, eu vou ajustar aqui, ó. Tá? Começando de 10 Hz. Tá? E eu quero ir somente até 100 Hz, tá? Notem aqui que o resto da impedância da caixa não interessa muito, tá? Interessa só mais ou menos até 100 Hz, tá? Então, aqui eu estou com o gráfico da fase, eu vou tirar ele, não preciso dele. Olhem aí esse gráfico, tá? Comparem com esse aqui, né? Antes de eu fazer esse rabisco aqui, compare com esse gráfico aqui. Vocês não acham que é muito semelhante? Aqui no caso eu tenho um recurso para fazer o gráfico de maneira bem fácil, né, bem rápido, que é o DATS, né? Mas se não tem, né, então faz manualmente, né? É bem fácil. Um multímetro, um computador, né, ou um celular, um resistor de 33 ohms
e um amplificador, né? Então com isso a gente consegue levantar a curva de impedância da caixa e o ponto de impedância mais baixo entre as duas frequências do duto e do woofer vai ser o nosso FB, e nosso FB vai mais ou menos nos dar a indicação de quanto é o nosso F3, né, que é a frequência, digamos, mais importante da caixa acústica. Tá? Se por acaso vocês fizerem o levantamento e encontrarem isso aqui, tá? Um pico só, a caixa, no caso, tá selada, né? Se fizerem para uma caixa selada, vai dar isso aí, vai dar um pico só. Se por acaso o duto tiver muito em cima da frequência do woofer, né? Então a frequência do duto for muito aqui em cima, também vai acontecer um pico só, tá? A caixa vai ficar, digamos assim, com os dois picos de impedância acavalados, né? Então vai ficar um pico maior, né? Vai ficar uma coisa assim, né? Se por acaso acontecer uma curva assim, tá? Por exemplo, a impedância sobe aqui, ela fica um pouquinho, ela fica baixinha e depois tem um pico, tá? Sinal que esse duto tá muito, digamos, comprido, uma frequência muito baixa, né? Então ele está muito para lá, tá? Então deslocado nesse sentido. Então o duto tá, se for um cano de PVC, né, ele está muito comprido. Então tem que cortar um pedaço dele, né? E aí faz o levantamento de novo, né? E vai perceber que o duto, que a impedância do duto, né, já ficou, digamos assim, né? Então cortei um pedaço do duto, já ficou assim, né? Aí então, como deu uma impedância diferente, né, menor, eu sei que ainda que eu tô com um duto muito grande, tá? Então está numa frequência muito baixa, está muito longe dessa aqui, porque isso aqui só vai dar igual quando eles estiverem numa sintonia, né, digamos que perfeita, né? Então aí eu corto mais uma vez esse duto aqui dessa caixa, né? E aí ele vai crescer, né? De maneira que fica mais ou menos dessa mesma altura da impedância do woofer, tá? Então a melhor sintonia é quando a impedância do woofer e do duto estão iguais, tá? Então isso aqui é mais ou menos uns 30 ohms, tá? Nessa minha caixa aqui, tá? Então esses dois pontos eu não medi a impedância, tá? Na verdade eu medi aqui, ó. Então olha aqui, ó. O DATS me dá essa informação, tá? Mais ou menos 36 ohms, tá? O pico do meu duto, e mais ou menos 42 ohms o pico do meu woofer, né? Então eu poderia cortar um pedacinho desse cano de PVC aqui dessa minha caixa, né? Que é o duto, né? E aí ele se tornaria um pouquinho maior e um pouquinho mais aqui pro lado, tá? Então eu vou cortando ele até que a impedância dele fique aqui mais ou menos, né? Dessa altura aqui. Na verdade, se a gente cortar aqui um pedacinho dele, esse aqui também vai mudar um pouquinho, tá? Então a gente tem que fazer isso aos poucos, tá? Então, automaticamente quando eu diminuo um pouco do duto, esse aqui vai se mover um pouquinho, tá? A gente vai ter que ir cortando até que, né, essa impedância aqui se torne igual a essa aqui. Então ela vai se aproximando aqui da frequência do woofer, né? E vai ficando cada vez maior, né? E aqui o meu FB vai ser mais ou menos igual ao meu F3, né? Que é a frequência de corte inferior, né? Então eu vou estar com a caixa, digamos, alinhada, né? Então com uma medida só a gente vai saber, né, como é que está o cenário, né? E vai saber se tem que cortar o duto ou aumentar o duto, né? Então eu acho que era isso aí, tá? Sobre alinhamento do duto, né? Com pouca coisa a gente consegue saber aí se o nosso duto está bem alinhado ou não, né? Então, uns recursos bem básicos, né? Hoje em dia não é difícil aí ter esses 4 recursos aqui. Muitas caixas do passado eles nem tinham cálculo de duto, né? O duto era embutido ali de qualquer jeito, né? Então talvez as caixas que vocês tenham
podem ter um rendimento bem melhor, né, alinhando o duto, né, no sentido de fazer a caixa ficar com uma resposta mais de alta fidelidade possível, né. Espero que se alguém fizer os testes, né, que compartilhe com a gente aí para a gente saber mais ou menos qual era o cenário da frequência de corte inferior das caixas nacionais, né, e das caixas importadas que a gente tem aí pelo Brasil, né. Então, isso aí. Um abraço.